Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais essa reunião do corpo de Cristo, através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Agradecendo aí os novos inscritos, pedindo que você se inscreva no canal, dá o like, compartilha as mensagens, para que nós cresçamos juntos na graça e no entendimento com a mente de Deus. E abençoado, hoje estamos mais uma vez aqui unidos, eu aqui, você aí na tua casa, através do YouTube, através desse canal, e vamos dar continuidade à nossa mensagem de ontem, do qual tem como tema a resistência dos evangélicos ao Evangelho de Cristo. E vamos continuar aqui abrindo aqui em Colossenses 2:20, e eu vou ler até o 23. Lembrando sempre, né, que as cartas de Paulo tem emitente e destinatário, e que nenhum destes destinatário somos nós, pelo simples fato de, nessa geração de Paulo, nós não existíamos, entende? E que as cartas de Paulo é destinada ao gentio daquela geração e também aos judeus, ou seja, todos aqueles que estavam aguardando a consumação da escatologia consumada, que se deu quando, Lira? No ano 70. Entende, abençoado? Com a queda do templo, né, que foi o cumprimento de Mateus 24:34, com a invasão do Império Romano, através da espada do general Tito, o filho do general Vespasiano, e que se consumou definitivamente a primeira aliança, a lei de Moisés, e se estabeleceu de fato a nova aliança, a aliança eterna. Entende, abençoado? Então, olha, Paulo falando aqui para eles lá, para os Colossenses, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim, ó. Paulo falando com eles lá, né? Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Então, deixa eu te explicar isso aqui. Paulo, ele trouxe a revelação do mistério que estava oculto de todas as gerações, e que Paulo ele pregava para levar o entendimento das pessoas que a lei de Moisés espiritualmente ela estava extinta. Para Deus não tinha mais nenhum valor espiritual. Entende, abençoado? Antes, porém, todavia, contudo, a lei de Moisés, ela se manteve ainda juridicamente, fisicamente ainda, até a consumação de toda a escatologia. Quando ele entregou o reino ao Pai, então, definitivamente, a lei de Moisés foi abolida fisicamente, juridicamente e espiritualmente já estava abolida. Porém, como ainda faltava Mateus 24:34 a ser cumprido, que tudo não passaria daquela geração, o que? Aquelas perguntas que os discípulos fizeram em Mateus 24:3. Quando sucederão estas coisas? Que coisas? A queda do templo, a grande tribulação e a volta dele.
Então, antes de acontecer isso, não poderia a lei deixar de existir. Só após a profecia de Jesus de Nazaré, de Deus, que ele disse que tudo não passaria desta geração. Esta geração, para nós hoje, foi aquela. Por que eu estou explicando isso? Porque o cão guloso chamado pastor, ele pega isso e ele bota tudo para o futuro e manda você aguardar. Manda você aguardar Jesus, te ameaça com a grande tribulação, entende? Com o fim do mundo. E tudo isso já aconteceu, abençoado. Esse mundo do qual ia acabar e esse Jesus que ficou de voltar não tem nada a ver com a geração depois do ano 70. Foi somente para aquela geração que se consumou no ano 70. E o que foi a volta de Jesus? Foi que eles lá viram ele vir sobre as nuvens? Claro que não. Vir sobre as nuvens, como eu já expliquei, é uma linguagem de figura da qual, para os judeus, significa um juízo. Que o teu pastor não prega isso para te enganar e para te roubar, e ele diz que você vai ver Deus vir sobre as nuvens. E bota isso para o futuro, e os crentes estão tudo com o olho nas nuvens, querendo ver Jesus. Mas aqui diz que ninguém nunca, jamais viu ele e nunca verá. Como que você vai ver, abençoado? Vir sobre as nuvens é uma linguagem de figura que para os judeus significa Deus trazer uma sentença contra aquele povo. Que povo? O povo de Israel. E isso já aconteceu. Claro, nós estamos em 2021, já estamos passando agora para 2022. Isso se deu quando, Lira? No ano 70, naquela geração. Entende, abençoado? Então, o teu pastor, para te enganar, ele disse, mas ele falou que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. É verdade, cão guloso. Mas ele também disse que tudo não passaria daquela geração. O churrasco que eu vou fazer para vocês, que não vai passar do dia 31 agora. Não tem dia e não tem hora. Entendeu, cãozinho? E uma mulher grávida, ela não tem dia e nem tem hora de ter um menino, mas não pode passar de 9 meses. Então, abençoado, você precisa ter esse entendimento para que você possa adorar a Deus somente em espírito e verdade e deixe de servir esses homens e sustentar eles e a família dele, e eles constroem império que passa a ser herança para os filhos, para os netos, bisnetos, tataranetos. Entendeu, abençoado? E você não come mais nem ovo, abençoado. Nem ovo. Então, olha, Colossenses 2:20. Se morreste com Cristo para o rudimento do mundo, porque como vivesse no mundo, vos sujeitais à ordenança. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não foram crucificados juntamente com Cristo? Vocês não morreram com Cristo? Por que vocês estão como se estivessem no mundo, se submetendo à ordenança? Se ele, através da sua morte, através do derramamento de sangue, o sangue da eterna aliança, que o bonito aí diz que acabou, o bonito, sabe como é que é o bonito, né? Então, como é que ele deu a vida por vocês, Paulo falando, derramou o sangue dele para tirar a transgressão da lei, e vocês querem continuar na lei, nos mandamentos e ordenança. É isso que Paulo está dizendo. Não comigo e não contigo, abençoado. Mas o teu pastor, ele te mantém em mandamentos e ordenanças que não eram nem mais para eles.
daquela geração. Que é o que Paulo está revelando, abençoado, para eles. E nós já nascemos com tudo, abençoado, como templo e morada de Deus. Entende? Como o seu corpo, abençoado. Viver só por fé. 21. Não manuseis isso. Então Paulo vai dizer aqui, né? Quais são os mandamentos e ordenanças que eles queriam continuar a viver. Ou seja, engano. Que é exatamente o que o teu pastor faz com você. Ele te mantém no engano porque nós não podemos dizer que ele te mantém em mandamentos e ordenanças. Se Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. E ele aboliu na sua carne os mandamentos e ordenanças, para que de dois povos fizesse somente um. Que povo? Os que existiam. O povo que existiu naquela geração. E por que não foi conosco também? Porque nós não existia. Então nós não existia, né? Então nós não fizemos parte disso. Só por isso. Não é essa loucura que está se pregando aí. É pelo simples fato de nós não existir. Então quais foram os dois povos que ele de 2:6:1 o povo judeu e o gentil. O povo gentil era quem? Era os estrangeiros. Era estrangeiro por quê? Porque não era judeu. E por que não era judeu? Porque era estrangeiro. Simplesmente, abençoado. Não tem negócio de farofa. Não tem negócio de acabar com tudo. Não tem nada de acabar com tudo, abençoado. A obra de papai não vai acabar nunca. E o que o crente fala, o que o pastor diz é que esse mundo vai acabar. Entende? Tá igual o rapazinho aí da graça. Da graça não, é paz eterna, não sei nem o que é. Ele tá acabando com tudo, só que ele não mostra capítulo nem versículo. Ou seja, ele tá pregando a graça, mas está acrescentando os pensamentos dele. Entendeu, abençoado? Ele prega a graça, que é o que nós pregamos e explicamos aqui, mas só que ele dá o entendimento e põe fim em tudo, mas não mostra o capítulo, porque não tem, abençoado. Aqui não tem dizendo que acabou com a igreja, aqui não tem dizendo que acabou com a nova aliança, aqui não tem dizendo que Deus não existe, como ele pregou aí que Deus não existe. Abençoado, nós precisamos levar o entendimento das pessoas para salvar as pessoas do engano. Não é confundir mais a cabeça das pessoas. Entende? Então, aqui no 21, Paulo diz assim, exatamente o que eles estavam lá, né? Eles estavam querendo viver e eram mandamentos e ordenanças. E o que tem a ver isso com a igreja dos homens? Eles fazem a mesma coisa. Eles proíbem tudo. Mas na segunda-feira eles fazem tudo, ó. Fazem tudo. Na segunda-feira. Entendeu, abençoado? Então, ele diz, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo os outros. Isso é o quê? Isso é mandamento de homens. A igreja evangélica, ela quer levar o homem ao Deus e ele quer santificar a carne do homem. E a graça diz que nós já somos santos. Aonde? No Espírito. A carne veio com defeito e jamais será perfeita. Abençoado. A graça diz que tu já tem tudo. O teu pastor manda tu buscar. A graça diz que tu é templo e morada de Deus. O teu pastor manda tu aceitar Jesus. Ou seja, doutrina de homem, abençoado. Não tem nada a ver com Deus. Então você não pode cortar o cabelo, você não pode usar bermuda,
Você não pode usar cabelo grande, você não pode ir à praia, as mulheres não podem usar saia. E onde é que tem isso aqui? Em lugar nenhum. São proibições de pessoas que nada disso, esse fardo pesado que ele bota nas pessoas, ele não empurra nem com o dedo. Entendeu, abençoado? A mulher não pode usar batom porque diz que é pombagira. Não é pombagira, abençoado. É batom. A minha filha usa. Não é pombagira. É batom. E que não é proibido usar, abençoado. Não é proibido usar. Quem é que proíbe? Os cães gulosos. As doutrinas de homem. Entende, abençoado? Então, no 22, Paulo diz assim: segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Então, Paulo está dizendo para ele assim: olha esse negócio de vocês não quererem ficar obedecendo a cão guloso, dizendo não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, e que todas essas coisas com o tempo se destrói. Abençoado, tu compra uma cueca, tu vai passar quanto tempo com essa cueca? Com o tempo ela se destrói. E que tudo isso são mandamentos e doutrinas de homem, da qual criaram essa macumba deles que chamam de igreja, e que na verdade são empresas, abençoadas. E que ele impõe doutrina em você para tu ser escravo dele, e que você pensar que você está sendo santo a Deus. Você não tem nada de santo, abençoado. Santo é o Espírito. Deus não é teu pai. O que é santo em nós é o Espírito dele que já habita em nós, e que ele fez a obra dele em 7 dias. Não é para tu fazer e nem obedecer nada e nem a ninguém. É para tu crer na obra de papai, que já foi feito. Quanto? Em 7 dias. Só isso, mais nada. Então, no 23 ele diz: tais coisas, com efeito, olha, tem até aparência de sabedoria. Cara, aquela coisa toda organizada, esse monte de cão guloso, tudo pronto em cima do dito altar, né? Com paletó caríssimo, comprado com teu dinheiro, abençoado. Com teu dinheiro, porque eles não trabalham, eles só te roubam. Então, tudo aquilo ali até tem aparência de sabedoria, mas que na verdade é só roubo, só assalto, só engano, e que não tem evangelho. Entendeu, abençoado? É só para te enganar. Jesus de Nazaré disse: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Entendeu, abençoado? E mentiroso, né? E mentiroso. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Entendeu, abençoado? Não freia a carne, abençoado. Nada dessa macumba aí, na chamada igreja, não freia a carne. Não freia a carne. Se você, quando tu sai da igreja, se tu vê uma meninazinha linda, maravilhosa, do vestido justo, tu já vai olhar, abençoado. Tu já vai olhar. Por quê? Porque a tua carne, ela veio com defeito e vai ficar sem defeito. Entendeu, abençoado? Então, você anda aparentemente desse jeito, mas que na verdade isso daí não freia a tua carne, abençoado, nem do homem, nem da mulher, nem da canela de fogo, nem da sargentona. Entendeu? Se vê um garotão bonitão, já está de olho, abençoado, isso é normal. Então tudo aí é falsidade, abençoado. O sistema religioso, o sistema católico, tudo é engano, tudo é mentira. De Deus não tem nada, abençoado, espiritualmente não tem nada. Só engano. Não tem evangelho, não tem nem Bíblia. Então, olha,
Quando você prega para um crente, né? Ele diz assim, vai pregar para quem não é crente, vai pregar para quem não é crente. Eu já conheço a palavra, É por isso que você é enganado, abençoado. Porque você só conhece a palavra. Você não sabe nem o que é a palavra. A palavra foi toda a primeira aliança que não existe mais. Aliás, toda a Bíblia virou um livro histórico que você tem que ler para entender. Somente isso. E que a palavra for a escritura, que duraram somente até João, a lei e os profetas, e que foi abolida. A lei e os profetas foi cumprida e foi abolido. A palavra, a escritura, foi abolida, abençoado. Deus cumpriu inteira e aboliu. E estabeleceu uma nova aliança, que é o Evangelho, as 14 cartas de Paulo. As 14 cartas de Paulo é onde dá o entendimento do que como você deve andar com Deus. Entendeu, abençoado? Porque ele já está dentro de ti, abençoado. Ele já está dentro de ti. Não é para tu buscar, não é para tu aceitar, não é para tu dar. Nada, não é para tu dar nada. Se tu der alguma coisa, tu diz que está ajudando o papai, né? A obra de papai foi feita em 7 dias. Você não está ajudando obra nenhuma. E se você diz que está dando algo, você está dando algo para o teu ladrão e não para Deus. E tu está dando o que é de Deus, porque tu não tem nada, tudo é dele. Entendeu, abençoado? Então você vai pregar para um crente e diz assim, meu irmão, o dízimo era da lei. Sabe o que acontece? Ele te leva lá para a lei, para se justificar na lei. Mas a lei e os profetas vigoraram até João. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Hebreus remove o primeiro para estabelecer o segundo. Você não pode justificar em lei, abençoado. A lei nunca foi para mim e nunca foi para tu. Entendeu, abençoado? Nem as cartas de Paulo não foi para nós fazer, para nós aguardar, para nós passar por aquilo que Paulo pregava, porque nós não existia. E é para nós ler que quando nós nascemos, tudo já estava consumado. E você já nasceu com tudo. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Sem balela, sem mentira. Então, quando você diz que o dízimo é da lei e que você não deve dar dízimo, o que o crente faz? O que o canela de fogo faz? Te leva lá para Mateus 23:23. Mas Mateus 23:23, ô abençoado, é lei. Entendeu, abençoado? Mateus 23:23, vamos ler? Para tu ter o teu entendimento. Olha, Mateus. Aliás, Mateus não, é Lucas. Lucas 23:23. Olha, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas 23:23, abençoado, é livro da lei. Você não pode se justificar na lei, porque a lei de Moisés só foi para o povo judeu e que não é mais para ninguém. Eles não conseguiram cumprir a lei e se tornaram transgressor da lei. O que é o transgressor de uma lei? Por exemplo, a nossa prefeitura aqui de Fortaleza, ela bota o sinal numa determinada esquina e o que diz a lei? A lei diz que é para você parar no vermelho e passar no verde. Se você passa no vermelho, você transgrediu a lei. Você vai ser multado. É isso. Os judeus eram 613 mandamentos e ordenanças que eles não conseguiram cumprir. Então, eles se tornaram transgressor. Então, aquele espírito que pairava sobre o vazio das águas se manifestou pela segunda vez só para Israel
como Jesus de Nazaré, para cumprir a lei. Para cumprir a lei e os profetas. E o ressuscitado, Romanos 10:4, ele pôs o fim à lei. Que o Cristo ressuscitado é Deus, abençoado. Jesus de Nazaré era Deus. Estava dentro dele, do homem. Então, Lucas 23:23. Deixa eu ver aqui. Então, abençoado, você precisa ter esse entendimento, né? Para que você não seja enganado, abençoado. Para que você não seja enganado e que você tenha entendimento e sirva a Deus, sirva a Deus somente em espírito e em verdade. Entendeu, abençoado? Olha, é Mateus 23:23 mesmo. Olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do caminho, e tendes negligenciado o preceito mais importante da lei. Então, deixa eu te explicar aqui, olha, para vocês que estão no sistema evangélico. Por que Mateus 23:23 não está falando contigo? Por causa disso aqui, ai de vós, vós quem? Não está falando com você, abençoado. Ai de vós, escribas e fariseus. Então, ele não está falando com você e nem comigo. Você nem existia, abençoado. E ele está falando com quem? Com os escribas e com os fariseus. Que ele está dizendo, ai de vós, escribas e fariseus hipócrita, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do caminho. Então, olha, na lei de Moisés, o dízimo era alimentos, que era somente para uma tribo, que era a tribo de Levi, que poderia receber o dízimo das 11 tribos, porque a tribo de Levi, ela não tinha herança e cuidava das coisas de Deus, então não trabalhava. Então, esse dízimo foi criado para eles e era uma vez por ano, 10% do que eles plantavam e 10% do que eles criavam. E aqui, no caso aqui, endro, hortelã, endro e cominho. Era alimento ou não era alimento? Era. E isso acabou? Claro. Isso só foi até quando estava de pé a lei de Moisés, abençoado. Para eles lá. E que nada daquilo ali existe mais. Nem a Jerusalém de Deus não é aquela. A Jerusalém do qual fala Jeremias 31:31, está se referindo a Israel celestial. Está se referindo à igreja de Cristo, os Espíritos. Tem nada a ver com eles lá. Com a cidade de Jerusalém. Não. Aquilo ali foi tudo destruído. Não existe mais. Depois foi criada uma nova Jerusalém, mas foi pela ONU, abençoado. Foi pela ONU. Então, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo do hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então, na lei, tinha uns preceitos que era mais importante do que o dízimo. E qual era? A justiça, a misericórdia e a fé. Aí ele diz para eles lá,
para os escribas e fariseus: devias, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Dá o dízimo, dá os alimentos, mas sem omitir aquelas. Então, ele dava o dízimo e o principal eles não faziam. Entendeu, abençoado? Que é exatamente o que os evangélicos fazem. Ele dá o dinheiro para o pastor, diz que é para Deus. E o principal que é viver por fé, ele não vive. Ele dá o dízimo para dizer que vive por fé. Ele come pão e come suco para dizer que vive por fé. Mas o que tem a ver isso aí com fé? Se a fé é a certeza daquilo que você não vê, não tem nada a ver, abençoado. O pão tu vê, suco tu vê. Igreja de parede tu vê. O dinheiro que tu dá pro teu ladrão tu vê. Não tem nada a ver. Não tem nada de Deus, abençoado, nesse sistema. Nada, nada, nada. Então, deixa eu ver aqui. Olha, Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Deixa eu te explicar isso daqui. Olha, a lei de Moisés, a lei e os profetas só vigorou até João, até o livro de João. Então, eles lá, desde esse tempo, do tempo de João, né, vinha sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Esse evangelho do reino de Deus, né, não se refere ao evangelho da graça de Deus em Cristo. Não se refere ao evangelho de Paulo. E se refere o quê? Se refere o quê? A lei de Moisés. O evangelho da circuncisão, do qual o abençoado aí diz que nunca existiu. Só existiu um, segundo ele. Chamando a Bíblia de mentiroso. Então, o que está dizendo aqui? Desde esse tempo, do tempo de João, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Então, qual era o evangelho do reino de Deus? Era o que eles estavam aguardando, que estava próximo. E ele diz aqui, ó: e todo homem se esforça por entrar nele. Por que se esforça? Porque eles estavam sobre a lei, eles ainda estavam sobre mandamentos e ordenanças, então eles se esforçavam. Eles tinham que cumprir 613 mandamentos e ordenanças, e que nunca eles conseguiram. Entendeu, abençoado? E no 17 ele diz: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, deixa eu te falar, deixa eu te explicar isso aqui, para você que está no sistema evangélico, esperando passar o céu, esperando passar a terra, acabar o mundo, e você que está esperando as estrelas cair do céu, a lua não dá mais a claridade, que é isso que esse mentiroso, que esses doutores em teologia pregam. E deixa eu te explicar o que é isso aqui. E é mais fácil passar o céu e a terra. Qual é o céu e a terra que ia passar? Não é o mundo cósmico, não é as estrelas, não é a lua, não tem nada a ver. Esse céu e a terra, do qual ele estava dizendo que era mais fácil passar e que já passou, se refere ao período de tempo do mundo Aion. O que é o mundo Aion? É um período de tempo de uma geração. O período de tempo daquele mundo.
o período de tempo da lei de Moisés, o período de tempo da primeira aliança, o período de tempo de Jesus de Nazaré, que também já passou, já acabou. Entendeu, abençoado? Ou seja, o período de tempo da manifestação de Deus naquela geração acabou. Mas acabou o quê? Acabou a manifestação. Não acabou Deus, como esse coitado aí fala. Não passou, não acabou a nova aliança. Não, ele está acabando com tudo, não acabou nada. Não está escrito nada aqui que acabou. Só a mente dele desluminada. Então, e é mais fácil passar o céu e a terra. E passou? Passou. Do que cair um tio sequer da lei. O que ele está dizendo com isso? Ele está querendo dizer com isso que a lei seria cumprida no seu total, 100%. E que não deixaria nenhuma letra, nem um tio, nem um tio iria passar da lei sem que ela fosse cumprida. E já foi cumprida, claro, por Jesus de Nazaré, pela manifestação de Deus. Por Deus, pelo eu sou. Quem eu sou? Deus. E Deus é quem eu sou. Entendeu, abençoado? Então, eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui, né? E vou continuar amanhã pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem. Te peço que você compartilhe esse canal aí com teus amigos, peça para eles inscreverem aí, que nós estamos precisando de 62 inscritos aí, para poder chegar, para que o canal seja liberado. Porque já tem 1000, mas é necessário ter 1.365 dias. E só se inscreveram 936. Então, eu estou aqui esclarecendo e pedindo para que você divulgue o canal, que nós temos 3 dias aí para conseguir 62 inscritos. Eu agradeço, pedindo que você continue aí vendo os vídeos, compartilhando, visualizando. E graça e paz.